Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso estudo, né, do nosso sustentáculo doutrinário. Nós vamos falar hoje do primeiro capítulo do livro Ave Cristo. Então, este é um estudo onde nós não vamos nos aprofundar na história, mas vamos trazer alguns elementos dessa história e discutirmos um pouco como esses momentos nos tocaram de alguma maneira, quais reflexões mais profundas a gente pode fazer com os ensinamentos do nosso querido Emmanuel, tá bom? Vamos começar então no capítulo 1. O capítulo 1 ele é intitulado Preparando Caminhos, ok? Nós vamos ver aí, né, um grupo de cristãos numa arena, e aí nós vamos ver que esse capítulo vai tratar muito sobre isso, né? Sobre essa vivência, né, na pele mesmo dos cristãos, que eram muito perseguidos nessa época, mas a gente chega lá. Bom, vamos nos contextualizar então na história, como estamos no primeiro capítulo, né? Estamos em Roma, o imperador da época é o imperador Marco Aurélio, tem uma estátua dele aí ao lado, né, na imagem, e estamos aqui cerca de 200 anos, mais ou menos, de Jesus, né? Então, ano 200 e pouco aqui, Emmanuel nos localiza. O que estava acontecendo, então? Grandes perseguições aos cristãos, tá? E elas estavam aumentando cada vez mais, e Emmanuel nos conta que tinha aí uma divergência, uma luta aí, né? Que grandes exércitos, né, de cristãos estavam desaparecendo aí nas fogueiras, nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras. Então, os cristãos, além de serem perseguidos e mortos, eram colocados nas arenas para serem assassinados mesmo por leões, por panteras, por feras, né? Que ficavam sendo ali tratadas com fome, né? Para que, ao serem soltas, pudessem atacar essas pessoas e dessa maneira fazer um grande espetáculo mesmo, né? Naquela arena as pessoas da época iam lá assistir esse espetáculo e vibravam com as mortes, né? E se compraziam mesmo desses momentos muito tristes e os cristãos que eram utilizados então como essas iscas, né? Só que, contrariamente a isso, Emmanuel nos conta que é um momento muito bonito no sentido de que grandes falanges de espíritos estavam sendo convertidas ao bem. Aqueles cristãos naquela época, eles demonstravam tanta fé, eles iam cantando, eles iam em oração, demonstravam tanta fé e tanta confiança no Senhor Jesus Cristo deles, né? Que eles acabavam conseguindo converter outras pessoas ao cristianismo pelos seus exemplos, pela maneira como eles se portavam, pela maneira como eles agiam naquelas situações de grande risco, né? De grande perseguição. E não só no plano material, mas também no plano espiritual isso acontecia. Grandes falanges de espíritos, né, que eram aos pouquinhos convertidos ao cristianismo, ao bem, por serem apresentados ao amor, por esse exemplo que os cristãos davam. As cortes romanas abafaram as vozes da filosofia grega, como os povos bárbaros também enforcaram a revelação egípcia. Então, esse é um momento importante também que nos traz como a humanidade naquele momento, pelas suas próprias escolhas, estavam perdendo lições muito importantes trazidas. Nós adicionamos aqui, isso não é uma frase de Emmanuel, mas nós colocamos que a humanidade então não estava aproveitando os ensinamentos, né, trazidos pelos exilados de Capela. Emmanuel traz para nós lá no Caminho da Luz, né, que quando esses espíritos vieram de outros orbes, eles trouxeram muitos conhecimentos, sejam na área moral, de valores, mas também na parte intelectual. Apesar de serem espíritos ainda atrasados para o planeta onde estavam, lá na constelação de Capela, eles, aqui, em relação a nós, eles já estavam mais avançados, então trouxeram muitos conhecimentos. E esses conhecimentos, né, lá nos hindus, nos egípcios, e que foram trazidos, né, que foram sendo passados de geração para geração, à medida que esses espíritos foram se recuperando, eles foram retornando, assim, ao seu orbe de origem, os conhecimentos foram ficando, mas os homens que estavam, né, os humanos da Terra, foram acabando perdendo, não aproveitando esses conhecimentos. Isso é uma perda, foi uma perda muito grande para a humanidade, né? Provavelmente nós sofremos hoje ainda alguns resquícios dessas más escolhas do passado, nós como humanidade em coletivo, né? Então, ele diz que as cortes então romanas estavam abafando as vozes da filosofia grega. A gente tem Platão,
a gente tem Sócrates, e tanto outros espíritos que Kardec chama de espíritos de gênio, né? Que são esses espíritos que o Senhor Jesus nos envia para impulsionar a humanidade em sentido intelectual, tecnológico e também de valores. Mas as nossas escolhas foram, né, erradas nesse sentido. Também os povos bárbaros, então, enforcando, né, as revelações egípcias, como Emmanuel nos narra. E aí ele conta toda essa situação histórica do momento, e aí ele nos leva, né, a uma cidade espiritual muito próxima à crosta planetária, à crosta terrestre. Ele fala que é uma formosa cidade espiritual, né? E aí lá, um espírito chamado Cláudio tá dando uma palestra, né? Tá falando com centenas de outros espíritos, que ele fala que são almas já mais preparadas, mas que muitas estavam bastante aflitas, porque queriam retornar, queriam reencarnar para ajudar aqueles espíritos que continuavam aqui. Então, nós vamos ver essa característica, né, da espiritualidade superior, de não conseguir se libertar totalmente e alçar esferas superiores, enquanto aqueles que são muito amados continuam para trás. Então, muitos queriam reencarnar. Então, eles estavam falando sobre isso, esse espírito Cláudio estava palestrando sobre isso, né? E muitos desses espíritos, então, se apresentavam estar ansiosos, né, por essa oportunidade de servir ao nosso Senhor Jesus. E aí ele fala o seguinte, que é uma grande lição para nós. Somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Muito profunda essa mensagem, né, meus irmãos? Nós na Casa Espírita, seja lá onde estivermos, quando a gente faz o trabalho no bem, a gente quer contribuir com o nosso Senhor Jesus, muitas vezes a gente ajuda, só que com exigências, né? Ah, eu estou ajudando muito, então eu não quero sofrer, eu não quero passar por nenhuma dificuldade, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, ou isso não pode acontecer. Ah, um grande evento, nós estamos fazendo um grande evento na Casa Espírita, mas tudo dá errado. Por que a espiritualidade permite que esses erros aconteçam, sendo que a gente está querendo fazer alguma coisa para o bem? Então, é a mesma maneira da gente pensar assim, né? Eu quero fazer as coisas boas, mas eu quero que os espíritos façam tudo dar certo por mim. E a gente não quer enfrentar as dificuldades. Então, durante o trabalho, muitas vezes, né, nós temos essas exigências. Nós não devemos ter. Esse espírito Cláudio está ensinando a esses outros espíritos e a nós, de quando a gente está trabalhando pelo Cristo, nós não devemos exigir nada. E simplesmente trabalharmos de coração aberto, enfrentarmos aquilo que vier, independente do que for, vamos enfrentar, sem exigir resultados, né? E trabalhando sem apego a esses resultados. Ah, então eu quero fazer, mas eu quero mudar o mundo. Eu quero fazer, mas é para 1000 pessoas. Eu quero fazer para grandes multidões. Na verdade, a gente tem que fazer aquilo de coração sem esperar esses resultados. Os Espíritos nos falam muito da importância da qualidade do trabalho, sem nos preocuparmos com a quantidade. A quantidade é uma consequência dessa qualidade, para que não soframos, então, essas situações. Então, é uma lição muito bonita para nós que esse capítulo nos traz. E ele continua falando, né, que se esses espíritos realmente escolherem a reencarnação, que eles serão constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Como nós falamos anteriormente, né? O exemplo dos cristãos ali estavam servindo para converter, para ensinar, para esclarecer milhares e milhares de espíritos, né, na lição do amor, da fé, da devoção ao nosso Senhor Jesus e dos seus ensinamentos. Então, ao reencarnar, esses espíritos estavam sendo alertados que eles iriam passar por constrangimentos, por sofrimentos, que era algo natural, que é algo natural do nosso planeta, né? E que estarão também incessantemente entregues ao sacrifício. Mas esse sacrifício não é simplesmente sofrer por sofrer, mas um sacrifício por amor à verdade. Então fica uma lição muito bonita, né? Desse Espírito para nós. E aí ele traz essa mensagem que é maravilhosa sobre Jesus. Ele compara Jesus ao sol, né? Ele fala o seguinte: o sol que jorra bênção sobre o mundo incorpora-se à natureza, sustentando-a e renovando-lhe as criações. Então, o sol, que aparece todas as manhãs para nós, né? Ele entra discretamente em toda a natureza. E a sua luz é a sua energia que é capaz de promover a vida no planeta, as plantas que fazem a fotossíntese, que produzem, né, o seu alimento, e assim, como base da cadeia alimentar, produzem e permitem, né, a vida em todo o planeta, inclusive a nossa vida. Sem o Sol não existiria essa vida.
Então, Jesus é esse sol na nossa existência espiritual. É essa luz que chega de mansinho, que está sempre presente, mesmo durante a noite, e que promove a nossa vida espiritual, né? Ele vai falando. Então, a folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializados pelos princípios da eterna inteligência. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Então, essa mensagem linda, essa comparação do Cristo com o sol. E aí se aproxima nesse instante um espírito ali amigo, né? Que se aproxima desse instrutor e o instrutor o reconhece como Quinto Varro. Então, Quinto Varro, nós vamos ver que ele é um dos personagens principais dessa nossa história, certo? Ele se apresenta como um velho romano, né, de fisionomia simpática e amargurada. Ele pretendia, então, voltar ao plano físico em breve tempo. E aí o instrutor pergunta para ele, mas por que você quer voltar? E ele dá uma lição muito bonita para nós, que ele quer voltar, né, como muitos que ali estavam, porque ele tinha um filho do coração, ainda na terra, né, na crosta, com necessidade de auxílio. E o instrutor ainda fala, né, não seria aconselhável o prosseguimento da sua marcha acima das inquietações, das inquietantes paisagens da carne? Quer dizer, você não tem mais necessidade de estar ali presente nesse momento reencarnado. E ele fala, tem um filho do coração que está perdido nas trevas e que eu desejaria muito socorrer. O nome desse espírito é Tassiano, que é um dos outros grandes e importantes personagens dessa nossa história no livro Ave Cristo. E aí o mentor fala para ele, ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas, alertando ele aos sofrimentos que ele teria se ele realmente decidisse retornar, reencarnar, para contribuir com o crescimento desse espírito, né, do Tassiano. E aí ele fala que para ajudar o Tarsiano, né, mergulhar-te-á nos perigos que ele se encontra. Então ele responde, procurarei servir ao evangelho com todas as minhas forças e aceitarei todos os sacrifícios. Será que nós estamos agindo dessa maneira? Será que o nosso trabalho na casa espírita, no trabalho na nossa família, nós estamos aceitando realmente todos os sacrifícios que elas nos impõem? A família nos propõe sacrifícios. O trabalho na casa espírita também, seja lá o que for, né? Qualquer tipo de atividade de crescimento, de manutenção da vida, nos exige sacrifício. Será que nós estamos valorizando esses sacrifícios também? Porque eles são importantes na nossa jornada evolutiva, né? E então o Espírito responde, né? Pois bem, creio que um século bastará. Então ele dá um século para o Quinto Varro, né? Retornar à crosta terrestre e contribuir com o Tassiano. Muitas lições aí para nós, né, pessoal? Obviamente, tudo isso aqui é uma compilação, né? São pequenos trechos de uma longa conversa que esses espíritos têm. Então, o Quinto Varro, ele vem à crosta, e ao se aproximar lá daquele momento onde estavam acontecendo aquelas chacinas nas arenas, né? Nas arenas, nos grandes circos, né? Lá no Coliseu, enfim, lá em Roma, ele vê que grandes falanges de espíritos estavam ali, contribuindo com os irmãos que estavam desencarnando, fazendo tratamentos, enfim, de todas aquelas pessoas, mas ele não está muito preocupado com isso. A gente vê que ele está procurando alguém ali naquela arquibancada e ele encontra o Tassiano, observando lá os jogos, né, os assassinatos nas arenas e se divertindo com aquilo, e gritando e curtindo com outros espíritos que estavam ali com ele. Nós vamos observar que ele está desencarnado nesse momento. Então, o espírito de Quinto Varro se aproxima de Tassiano, e ao se aproximar aqui de Tassiano, ele passa a mudar a sua vibração. Então, como a presença espiritual altera a nossa vibração mental, os nossos pensamentos, né? E nos equilibra, se assim a gente permitir. Então, essa aproximação do Quinto Varro no Tassiano faz com que ele comece a se sentir mal. Ele fica mal com aquela situação, de estar vibrando com aquela situação, se sente mal com aquilo que ele está vendo, muda de atitude e vai embora. Ele se afasta daquele ambiente. E aí, tempo depois na história, né, nós vamos encontrar o Tassiano próximo a uma estátua, numa praça ali da cidade, e refletindo, né? E aí ele pensa que ele sabia que existia a reencarnação. Ele fala que não ignorava, né, que o espírito é imortal e que ele pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, ele não se sentia com força precisa para dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Quantas vezes, quando nós estamos assim com sentimentos ruins, tristes, nós temos dificuldade, inclusive, da oração.
Nós sabemos que deveria ser o oposto, né? É a prece que vai contribuir com a gente nesse momento de tristeza. Não temos que ter vergonha da prece, vergonha de Deus, nos sentirmos inferiores e não termos assim, né, a condição de fazermos uma oração, né? Então, nós devemos fazer oração. Então, ele está raciocinando ali, né? Eu já vi vários espíritos que entram em oração, que estão na mesma condição que eu, de repente somem, e aí, eventualmente, eu encontro eles reencarnados. Então, a reencarnação é possível, mas eu não consigo orar. E aí, com a presença do quinto varro, ele muda novamente essa atitude mental e ele passa a enxergar o quinto varro. Eles vão ter uma conversa, né? Uma conversa bem longa, bem profunda, bem bonita, que trabalha muito os sentimentos e mexe muito com o Tassiano. E é um pequeno trecho que nós trouxemos aqui para vocês, é o seguinte, né? Que ele fala, em breve tempo regressaremos à escola da carne. E os quinto varro falando para o Tassiano, quer dizer, eles vão reencarnar, né? A humanidade é a nossa família e o mundo é o nosso lar maior. Então, será que nós estamos tendo essa visão para a humanidade? Será que nós estamos tendo essa visão de que todos somos irmãos, a família inteira da humanidade é a fraternidade universal, todos somos irmãos, né? E aí ele fala, né, que é o que dá o título ao livro, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. E aí, quando eles terminam essa conversa bem profunda, que mexe muito com o Tassiano, Emmanuel nos conta que muitos anos, né, anos e anos vão se dobrar sobre esses acontecimentos. Bom, meus irmãos, desejamos muitas reflexões profundas a todos, bons estudos, boa leitura, e nós nos vemos aí no capítulo 2 para conversarmos um pouco mais sobre esse grande livro, Ave Cristo. Um grande abraço.